Ok. Saúde. Boa noite, pessoal. Boa noite, Brasil. Para nós já são 8 horas da noite, então a gente vai começar o nosso jantar degustação. Obrigada pela presença de todos. É a primeira vez que eu e o Arnaud fazemos isso. Então, vou apresentar para vocês... Agradeço o Covid, hein? Agradeço o Covid, o coronavírus. Então, vou apresentar o Arnaud, que na vida pessoal é meu marido, e ele é jornalista de uma revista especializada em queijo na França, já escreveu vários livros de queijo, é mestre honoris causa da Guilda Internacional dos Queijeiros, e é muito estudioso. Então, a gente dividiu os queijos, dividimos as músicas, e ele super estudou mais que eu. Tu veux parler quelque chose? Non, moi je suis très très heureux de pouvoir participer à cette expérience et de contribuer à diffuser la culture fromagère. Eu estou muito feliz traduzindo, viu, gente? Eu estou muito feliz de participar dessa experiência queijeira e contribuir para enriquecer a cultura queijeira. Et donc, on va peut-être commencer tout de suite. Então, vamos começar logo em seguida. Isso aí. Então, o nosso primeiro queijo hoje é o Brillat Savarin. Brillat Savarin. Brillat Savarin que voici. Voilà. Le Brillat Savarin, c'est un fromage fameux en France. É um queijo famoso na França. Qui a une très longue histoire. Que tem uma longa história. Et qui porte le nom d'un écrivain, d'un gastronome français du XVIIIe siècle. Ele adotou o nome de um escrivão, de um autor francês do século XIX? Não, XVIIIe. Do século XVIII. Et donc, on lui doit une citation célèbre, un dessert sans fromage est une belle à qui il manque un œil. E ele tem uma frase famosa que é um jantar sem queijo, uma sobremesa sem queijo, é uma mulher que falta um olho. Então, Arnaud preparou tudo direitinho, o PowerPoint dele. Voilà, donc ce fromage, j'aime bien parler des fromages, non pas avec leurs caractéristiques, à la façon d'un ingénieur, mais avec leur personnalité. O Arnaud, ele gosta muito de falar de queijo, não pelas suas características técnicas, mas pela personalidade, como se o queijo fosse um ser humaninho. Et donc, si on devait comparer le Brillat Savarin à un personnage, on dirait qu'il est généreux et sensuel. E se a gente for comparar o Brillat Savarin com um personagem, a gente vai dizer que ele é generoso e sensual. Alors, je vais te laisser le découper, peut-être, on découvre. Eu vou cortar. Et donc, c'est ce qu'on appelle un triple crème. C'est un fromage qui est enrichi. É um queijo triplo creme, ele é enriquecido de creme. Et donc, ça veut dire, quand vous dégustez un fromage comme celui-ci, vous avez 35 à 40% sur le poids total que vous mangez, c'est de la matière grasse. Então, 35 a 40% desse queijo é gordura, creme. Et donc, quand on parle de générosité, on le voit tout de suite quand on regarde un petit peu sa texture. C'est un fromage qui a une texture très fondante, très, très satinée. Então, quando a gente fala de textura, é um queijo que é bem fondante, ele derrete na boca, ele tem uma textura acetinada. Et qui en même temps a une tonalité lactique assez acide, assez vive. Mas ao mesmo tempo ele tem uma tonalidade láctica bem viva e bem ácida também. Et donc on parle en général, il y a des petites phrases poétiques pour en parler, on parle du foie gras du fromage. Então algumas frases poéticas a gente fala do foie gras, do queijo. Ou bien de la caresse du palais. Ou também a gente fala que esse queijo ele faz uma carícia, carinho no paladar. Alors là, je vous ai mis une petite carte pour que vous voyez un petit peu où ça se situe. Vous avez Paris qui est en haut à gauche. Então, tem um pequeno mapa para a gente situar onde que é feito o Brillat Savarin. E vocês vão ver que tem Paris, ele é logo abaixo à direita de Paris. Voilà, donc il est fait sur une zone qui va de Paris à la Bourgogne. Ele é feito numa região que vai de Paris até na Borgonha. En passant par l'Abrie essentiellement. E passa pela região de Brie, né? É um queijo próximo do Brie. Et dans ces régions-là, on a des gens des fromagers qui sont habitués à faire des fromages lactiques. Je vous ai mis 3 exemples.
2 en croûte fleurie et 1 en croûte lavée. Então, a gente tem nessa região outros queijos que ele colocou os exemplos, que 2 de casca florida e 1 de casca lavada, que é o Chaource e o Brie de Melun, e o Epoisses casca lavada. Voilà. Et historiquement, la Normandie fabriquait aussi ce genre de fromage, mais c'est une tradition qui s'est un petit peu perdue. E a Normandia também fabricava antigamente esse queijo, mas quando ele virou IGP, eles tiraram a Normandia foi excluída. Alors c'est un fromage très très délicat, on va le voir sur les images. É um queijo muito delicado, vocês vão ver nas imagens. Voilà, très très fragile, hein, sa caillé lactique. Muito frágil, Et, uma donc, palhada láctica. et qui est recouvert par un fin pénicillium. Alors c'est pas pénicillium, c'est plutôt un géotrichum, hein, une E ele couverture é blanche. coberto com um geotricomo, um penicillium, que dá esse veludinho branco. Et en France, il y a une grande mode pour aromatiser ces fromages, à la truffe notamment. Là, vous voyez un exemple. E na França tem uma grande moda de aromatizar esse queijo com trufas, como vocês podem ver na imagem. Et sa richesse en matière grasse permet de très très bien fixer les arômes. E a sua riqueza em creme permite fixar o aroma e o sabor do que a gente coloca. Alors, comment accompagner ce fromage? Como acompanhar esse queijo? Alors, je propose... Ele propõe, tá aqui. Je vous propose... Alors, d'abord, c'est un fromage qui est un petit peu... qui est opulent, qui est très très riche. Donc, il faut trouver, en termes de boisson, quelque chose qui va le rendre un petit peu plus vif, un peu plus dynamique, et tout en conservant son élégance. Então, ele propõe algo que seja rico, mas conservando a elegância. Et donc, je vous propose un champagne rosé. Ele propõe uma champanhe rosé. Donc, ça a plusieurs... Alors, ça, c'est pas un champagne rosé, c'est rosé. C'est rosé, mas c'est pas un champagne. C'est pas un champagne. Mas vocês têm na foto uma champanhe rosé. Alors, ce champagne, il a plusieurs intérêts. D'abord, le champagne, c'est un vin assez acide. A champanhe, ela tem vários interesses. Primeiro que ela é ácida. Et donc, il va trouver une familiarité avec le fromage. Então, vai encontrar uma familiaridade com o queijo, que é ácido também. Et ensuite, c'est un vin pétillant. E em seguida, é um vinho espumante. Et ce fait d'être pétillant va aider à nettoyer le palais et à favoriser la digestion du fromage. E esse efeito do espumante vai ajudar a limpar o paladar, a boca, e a gente vai conseguir sentir melhor os efeitos do queijo. Ensuite, la texture du Brillat Savarin, elle est très très fondante, très 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 molle. Et donc, on va jouer là le contraste avec, je vous propose de rajouter des éclats de pistache. E como a textura dele é muito cremosa, muito mole, ele propõe de colocar um pistache quebradinho. Então, a gente quebrou o pistache nesse moinhozinho e colocamos em cima dele. Alors, ce qu'il faut faire idéalement, c'est couper le fromage dans la tranche, hein, dans le côté horizontal, et puis on peut le garnir comme ça, de pistache, et voire d'éclats de noisette également, ça peut être très très bon. E uma boa ideia também é simplesmente abrir o queijo no meio e colocar esses pedacinhos de pistache quebradinhos e fechar ele. Fechar, voilà. Et fechar. Et comme ça, on va avoir le croquant et à la fois la mollesse. O crocante e a moleza. Voilà, donc ça, c'est vraiment un accord très, très distingué qu'on peut même essayer en apéritif avec une coupe de champagne. Então, tem capaz de comer. Então, é uma aliança que a gente pode tomar no momento de uma sobremesa, que a gente pode comer no momento de uma sobremesa. Alors, je fais un petit graphique. Arnaud fez um gráfico. Un petit graphique pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe lorsqu'on déguste ce fromage. Tem eixo da intensidade, que é o eixo vertical. Et puis un axe temps, la durée. E a gente tem eixo do tempo, que é a duração, que ele vai durar na boca. La caudalie, on dit avec les vins, ou la longueur en bouche. É o que a gente fala longueur en bouche, que é o tempo que o gosto fica na sua boca. Et donc, la première sentiment qu'on va voir, donc déjà, vous voyez que ça fait une forme très, très arrondie. C'est un fromage qui ne va pas monter très, très haut en intensité. Então, o gráfico dele faz uma curvinha bem redondinha, não tem um pico de intensidade.
Et la première perception qu'on a quand on déguste ce fromage, c'est la perception de la crème fraîche. Tout de suite, la fraîcheur, la crème fraîche. E a primeira percepção que a gente tem quando degusta esse queijo é a percepção do creme fresco. Ensuite, vous avez le fondant, la texture devient plus importante parce que le fromage commence à tapisser la bouche. E em seguida, essa textura fica mais intensa, mais fondante, porque ela começa a estar presente em toda a boca. Também vou comer, gente. Alors la texture, si vous le mangez avec les pistaches, bien sûr, vous allez sentir également ce contraste avec le croquant des pistaches. E aí você sente esse contraste com o crocante do pistache. Et une fois que tous ces arômes sont bien intégrés par le cerveau, on va s'intéresser à autre chose. Et là, vous commencez à sentir le goût de champignon qui est apporté par la croûte fleurie. Quando o sabor já está em toda a sua boca intensamente, um pouco depois que a gente começa a sentir esse sabor do champignon de Paris, o champignon branquinho, que é componente da casca desse queijo. Il est alors temps de prendre son verre et de, enfin, marier le fromage à ce vin. E aí é realmente o momento de pegar o seu copo e fazer a aliança do queijo com o vinho. Et là, l'alcool va permettre de donner une nouvelle longueur à la perception du fromage, va porter encore un peu plus loin les arômes. E aí a bebida, ela vai permitir, vai potencializar, ela vai fazer com que os aromas e os sabores do queijo perpetuem ainda mais longe na sua boca, mais tempo. Et voilà. Et le vin va vous donner un petit peu d'amertume en fin de bouche, donc vous allez avoir envie de couvrir avec autre chose, donc vous allez reprendre du fromage, du vin, du fromage, du vin. Voilà. E aí vocês vão continuar. Pegam vinho, pegam queijo, pegam vinho, pegam queijo. Parce que le vin laisse de l'amertume. Donc, quand la bouche est un petit peu amère, elle a besoin de compenser. Porque o vinho também vai deixar um pouquinho o sabor amargo aqui no nervo trigeminal, e o queijo ele vai compensar isso, aí você compensa com o vinho, compensa com o queijo, compensa com o vinho, compensa com o queijo. Caiu! Alors ça, ce fromage, c'est un fromage qui se prête très très bien à des moments de sensualité, et notamment des repas avec son amoureux, son amoureuse. E esse vinho, ele é um momento também especial para você com seu namorado, seu amoroso, você vai ter um momento especial. Realmente, a aliança é que o casamento vai ser para a vida toda. Aïe, aïe, aïe. Alors, si on va parler un petit peu de musique, donc on va rester sur cette notion de sensualité et puis de partage très très fort. Et donc là, je vous propose quelqu'un que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Edith Piaf, qui est une chanteuse, une vieille chanteuse française, hein, ça fait très longtemps qu'elle a disparu. Et notamment La vie en rose, alors avec un champagne rosé bien sûr. Mais c'est une déclaration d'amour très très forte, cette chanson, et elle accompagne merveilleusement ce fromage. O Arnaud escolheu La Vie en Rose, de Edith Piaf, porque ele acha que essa canção é uma declaração de amor e que acompanha muito bem esse queijo. Pena que vocês não podem degustar junto com a gente. Não sei se vocês repararam, mas eu abri essa live com a música Goiabada Cascão com muito queijo, do João Bosco, que é conterrâneo meu, eu sou de Ponte Nova, terra da goiabada, ele também é de Ponte Nova. Justamente porque eu tô igual a boia fria da música, que o sonho dela é uma goiabada com queijo. Então, eu não tenho goiabada com queijo, vou me render a todos esses prazeres aqui da França. Acabou a goiabada, acabou meu queijo brasileiro. Situação difícil para todo mundo, nunca passei por isso, de ficar sem queijo na França, do Brasil. E é a primeira vez, me emociona. Bom, então resolvemos fazer isso como uma forma da gente se divertir também. O queijinho que eu escolhi chama Banon. Tá vendo? É um queijinho de cabra, que ele é curado em folha de castanheira. E ele vem amarradinho. E é um queijo que também, para mim, ele tem um significado importante, que foi um dos primeiros queijos que o Arnaud me apresentou. E eu acho também super sensual esse queijo, porque a gente vai desnudando o queijo de
Olha como ele já está escorrendo aqui. Et donc, il est affiné avec de l'eau de vie, avec de l'alcool. Hein. Ele também é curado antes de colocar a folha. Ele é lavado num álcool, numa l'eau de vie, que é a água da vida, que é um álcool de frutas na França. E, em seguida, ele é envolvido com essa folha. Eu escolhi para esse queijo uma música do Stan Getz, brasileira, claro, que são as folhas de outono. Vou aumentar só um pouquinho. Ele tem um cheiro animal, ele tem um cheiro um pouco de mofo, mas de casca lavada ao mesmo tempo. E essa textura dele, olha como ele já escorreu. Ó. Olha como ele já escorreu. Então, eu escolhi para harmonizar com ele uma bebida que eu adoro, que chama Poiré. É como se fosse uma cidra. É como se fosse uma cidra de pera. Então, eu acho que o sabor frutado e mesmo um pouco espumante dessa cidra, que é o que a gente está tomando desde o começo, eu acho que ela ajuda a lavar a boca. E agora a gente vai provar. Então é um queijo de cabra. Bom, Arnaud vai falar a parte técnica que ele adora. Por favor, allez. Non, cette façon de conserver les fromages dans des feuilles et dans de l'eau de vie, les mettre dans des jarres, ça permettait de les reporter à beaucoup plus longtemps. Essa técnica de conservar o queijo passar num álcool e colocar dentro da folha, permite que ele cure muito mais tempo. E a proteólise desse queijo é incrível. Aí. Então, um queijo de massa láctica, de leite de cabra, um queijo de leite cru, e esse queijo que eu comprei, ele é de um produtor fermier, significa que esse produtor ele faz com leite dele mesmo. Então, olha como que é bonitinho. Ele tem várias variações, a gente pode encontrar esse queijo de várias formas. Eu pedi pro meu queijeiro, quando eu fui ontem comprar esse queijo, que eu queria um escorrendo. Eu adoro quando dá parece um requeijão. Já deixa tu manger? Tu já comeu tudo. Eu vou comer também para deixar o Arnaud falar, para eu me inspirar mais. Tu peux parler, chérie, je vais manger. Non, ce qui est important là, c'est que le fromage est très fort, vraiment beaucoup de fort, mais il est puissant, mais sans avoir de défaut, d'âcreté ou de goût désagréable. Ele é um queijo bem forte, ele tem aquele cheirinho levemente pornográfico, mas sem ser agressivo, sem ser desagradável. Et donc le poiré lui amène à la fois le sucre, la douceur. Fala português. Muito difícil. Donc, então, o poiré, ele vai ajudar a limpar um pouco a boca desse queijo também. E ele vai dar também um toque de açúcar. Um toque de açúcar que combina com esse amargozinho do queijo. Et puis après, ce qui est intéressant avec le poiré, c'est la texture de la poire. On retrouve ça, c'est un petit peu velouté, un petit peu satiné. E a textura dessa bebida, ela também é um pouco acetinada, que envolve a boca. Et c'est une façon aussi d'entourer le fromage, de même que les feuilles l'entouraient, il y a le poiré avec son petit coffret satiné qui le protège et qui le cajole. Então, da mesma forma que as folhas ela envolvem esse queijo, a bebida que é o poiré, essa cidra fermier, feita na própria fazenda onde é plantada a pera, ela também envolve e limpa a boca um pouco para... Alors, si vous n'avez pas de cidre, bien sûr, vous pouvez prendre simplement un jus de poire, ça sera très très bien. Um suco de pera também vai super bem. Eu, às vezes, tenho dificuldade de degustação quando a gente degusta vários queijos com várias bebidas diferentes. No final, juntou igual a piada do pintinho. Tô tintindo nada. Então, eu prefiro, às vezes, alternar uma bebida alcoólica com suco. Então, mais uma vez, o Banon, essa beleza toda. Olha como ele se já desfez, como um requeijão escorrendo. É bom lembrar também que é um queijo que rende super bem.
E as folhas, elas passam por um tratamento para poder ser utilizadas nesse queijo. Elas são fervidas com água e um pouco de vinagre, depois elas secam e elas são colhidas secas já, quando elas estão para cair da árvore. Então tem a época do ano certa de colher a folha da castanheira. C'est ça. Et c'est un fromage qui est très très vendu dans le sud, sur les marchés. On n'en trouve pas beaucoup en France. C'est difficile d'en trouver dans les grandes villes, au nord, à l'ouest, parce qu'il se vend tout seul sur place. E é um queijo que é difícil de encontrar fora da região dele, a não ser se você compre ele na versão industrial, porque todo mundo compra e consome tudo no lugar. Então tem muita sorte que o queijeiro meu aqui do bairro, ele tem esse queijo para vender. E ontem eu fui comprar esses queijos e eu estava na porta da queijaria e agora, por causa do coronavírus, só pode entrar uma pessoa de cada vez. E tinha uma moça lá dentro já. Então eu fiquei na porta esperando, mas ela demorou uma meia hora. Ela pegava um queijo, olhava. Então a gente vê como que o queijo é uma relação de prazer na nossa vida. As pessoas têm uma relação de prazer com o queijo. Você entra numa queijaria como se fosse uma loja de joias, que você vai escolher aquele ali que vai te dar mais prazer. Eu falei, nossa, mas essa moça demorou tanto, né? E o vendedor me falou, mas ela vai comer tudo sozinha. É a forma dela de comer esse queijo, é sozinha. Enfim, vamos passar para o próximo, que também é meu. A gente fez uma ordem de degustação, que é do mais suave para o mais intenso. Uma semana. Agora sou eu também, é o Maquis de Corse. Então eu vou apresentar para vocês esse queijo aqui, que é dessa região. Espera aí, deixa eu pegar ele. Magnífico, gente, esse queijo. Ó, vou chegar bem pertinho para vocês verem. Ele é envolvido em ervas e ele tem uma capa de ervas selvagens da Córcega. Então a Córcega é essa ilha que fica no sul da França, que é, para mim, o lugar mais bonito que existe na França. Mas aí, se você fala isso na Córcega, eles falam, nós não somos a França. Eles são separatistas lá. Então, é uma ilha que tem muita montanha e tem toda essa vegetação, assim, coberta, que é um pouco seca, mas ao mesmo tempo uma vegetação forte, enraizada, e de tanto que tem vento e cachoeira. E quando a gente passou uma semana lá para visitar as queijarias, eu saía de uma queijaria, entrava numa cachoeira, saía da outra, entrava na praia. Então, e é um lugar que o pessoal é muito bravo, né? Tem a máfia córcega, que é bem famosa, Queijo de Pain Chéri. Magnifique, c'est du poisson. Então é um queijo de leite de ovelha, leite cru. Et donc avec du thym. Com thym, que é o tomilho, né? Le serpolet, de la myrte. Serpolet, mirta, são ervinhas, são tomilhos, salsinhas selvagens, mentas selvagens, alecrins selvagens que tem lá. Donc excessivement parfumé. É muito perfumado, muito perfumado. E para esse queijo eu escolhi uma outra música, que é a Primavera, de Vivaldi, porque eu acho esse queijo tão refrescante, tão cheiro de erva, tão cheiro de flor, e esses fungos que aparecem é como se ele fosse uma rocha. E isso acontece porque o mucor, ele tem muita facilidade de implantar em cima dessa erva. Então é um queijo que ele representa para mim como se ele me guiasse entre a terra, o céu, o mar, a cachoeira, caminhos na montanha, né? E a cura dele é de no mínimo 1 mês. E no final eles enfeitam esse queijo com pequenas pimentas vermelhas ou pimenta rosa, né? Então aí algumas paisagens na Córcega. E na Córcega é muito interessante que você está andando, passa no carro
passa um rebanho de ovelha na sua frente. Aí você anda mais um pouco, passa um rebanho de porco, porque a charcutaria lá a charcutaria lá ela é muito famosa no mundo inteiro também, a charcutaria da Córcega. Então você vê uns lapsos de mar de aí, ó, sempre no meio da rua a gente encontrava bom, e a gente também escolheu. Eu escolhi para esse queijo simplesmente um pão de frutas. Eu escolhi um pão de frutas com esse queijo, que eu acho que combina muito bem a rusticidade de um. O pão também traz um toque doce, que é um pão com figo seco, com uva passa. Enfim, eu gosto, acho ele bom. Vou deixar você escutando a música enquanto eu como. Donc on a été très très vif, très acidulé du produit, très pointu. Ele tem um lado assim bem vivo do leite de ovelha. Ele é bem úmido, né? Ele tem um mês de cura, mas ele é super úmido. Não sei se dá para vocês verem, mas se a gente aperta ele assim, ups. Nem dá vontade de falar mais. On va parler du Salers. E a gente vai falar de um queijo que chama Salers. Alors le Salers, et donc qui ont appris dans le Massif central, qui ont découvert des fromages comme le Cantal, le Salers, le Layol. Então, na verdade, na região do Cantal, que é na Auvergne, no centro da França, que tem queijos como o Salers, o Cantal e o Laguiole, os romanos pegaram essa receita. Donc ils ont d'abord envahi la France, puis après ils sont montés au nord. Porque primeiro os romanos invadiram a França e depois eles subiram para a Inglaterra. Ils sont arrivés en Angleterre. Et là, ils ont appris aux Anglais à faire du cheddar, du fromage façon Cantal. E lá eles ensinaram para os ingleses a fazer o que os ingleses chamam de cheddar, que é fazer uma receita de Salers. Bon, je ne sais pas si les Anglais disent la même chose. Hein. Bom, a gente não sabe se os ingleses falam a mesma coisa. Na verdade, eles ficam... francês e inglês é um pouco igual no Brasil, que tem também concorrência entre estados, mas aqui entre países. Então, cada um fala que a receita é sua. Alors, le Salers, c'est une personnalité très intéressante. Então, o Salers, ele tem uma personalidade bem interessante. C'est un dur à cœur tendre. É um machão, um durão com um coração tenro. Alors pourquoi je dis que c'est un dur? Quand vous le goûterez, vous verrez qu'il est, par rapport à un cheddar, il a vraiment une palette aromatique très très différente. Mas se vocês forem provar esse queijo em relação ao cheddar, vocês vão ver que eles têm uma paleta aromática bem interessante. C'est des arômes très animaux. De aromas bem animais. Un petit peu dur, un petit peu... ça sent un peu la terre. On est vraiment dans le... On va comprendre après dans la force tellurique. Então a gente sente o sabor dos animais da terra. A gente está numa força telúrica com esse queijo. Il faut avoir également des goûts d'oxydation. E a gente pode ter também gosto de oxidação. Et il est protégé par on voit sur la photo, mais on le sent. E aí a gente sente aqui a oxidação da gordura do queijo. A gente tem quase um gostinho. Et voilà, exprime un petit peu aussi le tempérament de cette région qui est très particulière. Então esse queijo reflete a opinião, o caractere, a personalidade dessas pessoas dessa região também, que são fortes. Cette région ressemble un petit peu en termes de relief à la Canastre, mais en plus humide. Essa região, todo francês que vai na Canastra fala, mas aqui é igualzinho a Auvergne. Alors, on va montrer quelques photos. Le Salers, c'est aussi le nom d'une vache.
vão mostrar algumas fotos. O Salers também é o nome de uma vaca. Alors, Então, esse queijo é feito com leite dessa vaca. alors c'est une vache qui a la particularité d'avoir besoin de son veau pour donner le lait. É uma vaca que tem a particularidade de precisar do bezerro estar ao pé para poder dar o leite. Voilà. Alors en fait, le Salers c'est rarement fabriqué avec du lait de race Salers. Il y a une catégorie particulière qui s'appelle le Salers Tradition où l'utilisation de lait de Salers est obligatoire. Então, ele está ressaltando que o Salers, ele nem sempre é feito com leite de Salers. A gente tem na denominação de origem protegida duas categorias, que é o Salers, que pode ser com leite de qualquer vaca, e o Salers Tradição, que aí sim ele é obrigatoriamente com leite de Salers. Voilà, qui est fabriqué que pendant 6 mois de l'année. E é fabricado 5 meses no ano, somente. Alors, on va vous montrer autre chose, c'est la gerle. Ça, c'est très, très rare en France. Il y en a environ moins d'une centaine de producteurs qui disposent de cet outil-là. Então, essa tina de madeira é onde tradicionalmente é feito o Salers. E foi uma batalha para legalizar essa tina na França. E só tem uma centena de produtores que podem usar essa tina porque eles fazem Salers. E essa tina ela tem a função também de semear com as bactérias boas o queijo para que ele continue sempre para ser feito com esse sabor. Et il y a aussi des biofilms qui se forment sur ces parois qui ont un intérêt contre les pathogènes. E foi provado, inclusive tem uma senhora nos Estados Unidos, uma freira, que ela provou que as bactérias que envolvem essa tina de madeira, elas fazem um biofilme que protege o leite de micróbios patogênicos. Alors, en termes de fabrication, c'est une recette très, très spécifique parce qu'on parle de double acidification. Então, em termos de fabricação, é uma receita bem específica, porque a gente fala de dupla fermentação. Donc, on fait d'abord un caillé classique, vous voyez qu'il est pressé. Então, primeiro a gente faz uma coalhada clássica, que a gente prensa ela, uma massa, coagula a massa com coalhada enzimática e prensa. Donc, ce caillé, on va le laisser reposer, je ne sais plus, une trentaine d'heures, je pense, une trentaine d'heures. E essa coalhada a gente deixa ela repousando umas 15 horas. Et ensuite, on va tourner la page. E em seguida a gente vai virar a página. Espera aí. Voilà, il est découpé en tout petits lambeaux. Então ele é cortado em pequenos pedacinhos. Et mélange avec du sel, on le sale à ce moment-là. Mistura com sal, salga a massa. Avant de le mouler. Antes de colocar na forma. Et donc cette double acidification, et puis le fait qu'on utilise des lambeaux comme ça va permettre, on va trouver dans la pâte parfois des petits trous, des petites anfractuosités. On le voit bien ici. Et ça va contribuer à cette double acidification va contribuer à ce goût un petit peu fort. Les fromages acides sont toujours plus forts en termes de goût. Então aqui vocês podem ver no queijo que ele tem umas formações. Você vê que os grãos eles se colaram, né? A gente deu uma receita desse queijo recentemente com a Carol lá da Bela Fazenda. Então a gente pode ver bem forte isso, que ele tem essas ramificações. E vocês podem ver que ele tem um defeito aqui, mas isso não é considerado um defeito. O queijeiro me vende esse queijo com esse defeito como se isso não tivesse nada demais. Il a une palette aromatique incroyable. Ele tem uma paleta aromática, uma gama muito complexa. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous voyez qu'il y a plein de familles différentes, des épices, du beurre, des agrumes, de la noisette, então, du poivre. Ele tem muitos sabores, é muito complexo. Ele não vai numa só direção, ele vai em todas as direções. Você sente gosto de erva, de manteiga, de agrumes, de avelã, de nozes, de feno, de cebola grelhada, de pimenta do reino. Você sente um cheiro, principalmente, um sabor também animal, como se você estivesse dentro do curral com a vaca. Também um gosto de creme de manteiga fermentada, de ácaro, tem um gosto meio carnal, assim. E um pouco de alho, de cebola dourada, grelhada, muito complexo. Alors, pour accorder ce fromage
avec d'autres ingrédients. E a gente procurando com que casar esse queijo. Alors, comme souvent, il faut trouver déjà des familiarités, des points communs entre le fromage et l'autre ingrédient. Bom, para começar, o Arnaud ele tem uma formulinha que ele sempre procura os pontos comuns entre o queijo e o outro ingrediente que ele está querendo casar. Bon, c'est comme dans les couples, hein, c'est comme dans la vraie vie. Hein. Como num casal, você tem que ver o que tem de bom ali que dá para você aproveitar, que é um senso comum, e ver o que dá para complementar, que se é muito diferente também complica. Il ne faut pas être trop semblable, parce qu'après on s'ennuie. Não dá para ser muito igualzinho também no casal, senão a gente fica com tédio, né? Donc, on a sélectionné sur la roue des arômes, on a sélectionné le côté agrumes, le côté fruits exotiques. Então, nessa roda de sabores, a gente selecionou o lado agrumes, que é o lado de fruta. Para o Arnaud, o abacaxi é uma fruta exótica, gente. Para nós, o abacaxi é fruta de todo dia, né? Et donc, on va retrouver cette même acidité, qui est très importante dans l'ananas. On va retrouver cette intensité, très forte aussi dans l'ananas. Então, no abacaxi, a gente encontra essa ternura, encontra essa intensidade forte. Et on va également retrouver cette texture un petit peu particulière, qui n'est pas régulière. E também essa textura que não é regular, que a gente tem isso no queijo e tem isso no abacaxi, então são os pontos em comum. Et puis l'ananas va porter bien sûr son sucré, parce que ce fromage est un petit peu rustre, est un petit peu difficile, et donc ça va le dompter un petit peu. Então o abacaxi, ele vai envolver o queijo, que é um pouco rústico, um pouco duro, rude. Ele envolve o queijo com essa ternura do abacaxi. Voilà, donc ça, je vous invite vraiment à déguster. Alors, vous pouvez faire ça aussi avec des vieux cheddar, ça peut être très intéressant. Vocês podem fazer essa aliança também com um cheddar bem velho, vai dar uma boa sensação. Alors, on va voir le profil aromatique de tout ça, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on le déguste. E vocês vão ver agora o perfil aromático dessa imbricação de sabores. Alors là, on va avoir une courbe beaucoup plus irrégulière. Então, lá a gente vai ter uma curva bem mais irregular da curva em relação à curva do Brilhant Savarin que vocês viram no começo. Et alors, ça dépend des endroits que vous mangez, en fait. Voilà. Il peut plus être proche de la croûte, ça va être différent de l'intérieur. Depende também do lugar que você come. Perto da casca, ele tem um sabor mais intenso. No interior, ele é mais mole, tem um sabor mais de manteiga. E a música... Alors, d'abord, vous allez percevoir là, cette acidité, vraiment le caractère un peu masculin, un peu viril du fromage. Primeiro, comendo queijo, você vai sentir esse lado viril do queijo, essa coisa picante, esse queijo de macho, né? Après, comme tout à l'heure, c'est la texture qui s'impose. E aí, a textura se impõe. Avec ce gras, il y a du grain sur ce fromage, il y a du grain on sent très bien le grain, il est très irrégulier. Você sente muito bem o grão na boca. É uma massa que é bem irregular. Na boca você sente le isso. grain du Brilhant Savarin était très très fin, c'était satiné. Là, c'est beaucoup plus, ça donne plus de relief. Eu sempre tive dificuldade com esse queijo, mas eu aprendi a gostar. Mas ele tem uma coisa agressiva, sabe? Então, o abacaxi vem para dar um conforto. Et quand les deux se marient, au merveille, ce n'est plus l'un et l'autre, c'est un troisième personnage. Que poético, meu marido. Quando os dois se casam, o abacaxi e o Salers, não é mais nenhum nem outro, é um terceiro personagem que aparece. Et ça, c'est le secret peut-être d'un accord parfait. E esse talvez é o segredo para uma aliança perfeita. Le besoin toujours de ce que les deux se retrouvent. Essa necessidade que a gente tem, que os dois têm que se encontrar num terceiro. Alors, pour accompagner tout ça en musique, le Cantal, il y a alors c'est une zone de montagne, mais en même temps, vous ne croisez pas grand monde. Et donc, vous voyez facilement... O Cantal é uma região que quase não tem ninguém. A menor taxa de habitação da França, de pessoa por quilômetro, é no Cantal. E o Arnaud escolheu uma música
Donc une musique qu'on pourrait, bon, c'est une musique américaine là, mais qui évoque un petit peu les grands espaces. É uma música americana, mas que invoca grandes espaços, paisagens muito vastas. Et on se voit bien en train de chevaucher un très bel étalon dans la montagne. Então a gente se vê bem com eu vou colocar mais forte para vocês escutarem. Uma coisa selvagem, de muito espaço na montanha. Donc je vous recommande chaudement cet accord. Então ele recomenda muito essa aliança de queijo salé com abacaxi. Então, o próximo queijo é meu. É esse queijo aqui, o Maroilles. Então, é um queijo quadradinho. Vamos liberar um pouco de espaço, que a nossa mesa já está uma bagunça. Primeira vez que a gente faz, hein, pessoal? Então, esse queijo Maroilles, vou mostrar um videozinho um pouco para vocês. É um queijo que, para mim, a música dele é chega de saudade. Quando eu tô com muita saudade, eu compro esse queijo e eu penso, porque ele tem uma tecnologia enzimática, ele é feito como um queijo canastra, um queijo Minas artesanal, só que ele é quadrado. Aqui ele está cortado no meio. E ele é de casca lavada. Então, é um pouco o que consegue o João Belo e o Fábio, do queijo Reverendo. Eles conseguem um resultado com esse cheiro. A casca dele é lavada, o que pode dar, às vezes, um pozinho branco. Às vezes você vê um pozinho branco. Não sei se está dando para ver ali. Um certo pozinho branco, que é como se fosse uma areinha quando você come. Isso acontece quando a salmoura que a gente lava o queijo não tem a mesma quantidade de sal que o queijo. Provoca uma osmose, o sal sai. Mas o que eu mais gosto nesse queijo é que a surpresa que ele dá, porque o cheiro dele é muito mais forte do que o gosto. Então, às vezes, as pessoas, uma vez numa reunião da minha família, as pessoas não queriam provar, porque o cheiro é realmente difícil, mas o sabor dele vai em tudo na boca, preenche. E aqui é um queijo do norte da França. Eu tenho muita gratidão pelo norte, porque é a cidade que me acolheu. Quando eu vim para a França em 2012, eu morei primeiro um ano em Paris. E depois, desde 2012 que eu estou aqui. Em 2011 eu morei um ano em Paris. Desde 2012 que eu estou aqui. E o norte é uma região muito fria, de muito vento. Muito frio. Mas as pessoas têm um coração tão caloroso e recebem a gente tão bem. Então, e as pessoas aqui têm o hábito de comer esse queijo molhando ele no café. Uma velha tradição. Complète, Arnaud. C'est un fromage identitaire, c'est la seule AOP du Nord. Et nem a você. Você. Então, é a única denominação de origem protegida do norte da França. Et c'est un fromage qui n'a il n'existe aucune comparaison. J'en connais aucun qui est ce qui est très intéressant, c'est vraiment la croûte. C'est vraiment un fromage que mange avec la croûte. É um queijo que a gente come com a casca. Não tem nenhum queijo igual a ele, assim, porque a maioria das outras cascas lavadas são mais lácticos. E esse queijo, não. Ele é um queijo enzimático. Você coagula ele com 1 hora, você já corta, o queijo já está pronto. E a lavagem vem depois. Inclusive, alguns queijos Minas que eu trouxe para a França, a gente curou desse modo Maroilles e ele ficou espetacular. Alors, et qu'on le boit, on accompagne. Café. Café, ok, café. Eu não vou fazer café agora, porque já está de noite, mas a dica é acompanhar esse queijo com café. E eu gosto muito dele também como baguete, normalmente, fermentação natural.
Donc c'est un fromage très moelleux dans la bouche et qui c'est bon. Voilà, son odeur, parfois son aspect peuvent éloigner les amateurs, mais alors qu'il est assez subtil finalement. Hein. Então esse é de leite cru, curado 100 dias, queijo fermier. Então a gente vê que tem algumas irregularidades na massa dele. Ver o que vocês estão escrevendo Peraí, tem outra coisa que eu esqueci de falar do marroalho, que é super importante. Aqui em Lille tem uma tradição de comer mulhe. Mulhe é o marisco, aquele marisco de casca preta. E eles fazem um molho de marroalho. Gente, é de morrer. Aí você pensa, um queijo desse que tem sabor tão forte não vai combinar com frutos do mar. Mas não, combina super com frutos do mar. E outra coisa também é que aqui na França todo mundo come o queijo depois do jantar. Então, quando o seu paladar já está saturado pelo jantar, o queijo ele vem muito intenso para poder cobrir o que você já comeu. E aí, como eu tenho o hábito de comer queijo no café da manhã, eu acabo comendo queijo no café da manhã e no jantar para acompanhar o Arnaud. Né? Je veux parler quelque chose à vous. E agora, a gente vai para o último queijo. Tchan, 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 tchan. Espera aí, já vamos. Eu tô me divertindo bastante de fazer isso. Espero que vocês também. Tchan, 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 tchan. Alors, on va parler du Roquefort, hein, vous l'avez reconnu. Eu quero mais poiré. Poiré, por favor. Então, a gente vai falar agora do Roquefort. Então, a gente começamos com o queijo de vaca, Brillat Savarin, continuamos com o Banon, que é cabra. O terceiro foi o Maquis de Corse, que é ovelha. O quarto foi o Laguiole, que é de vaca Salers. O quinto, o Marroalho, também de vaca. E agora, como não podia faltar, um queijo azul, que é o Roquefort. Alors, le Roquefort, vous connaissez un petit peu, et même peut-être très bien. C'est un fromage dont on peut dire qu'il est fougueux. Então, é um queijo que a gente diz que ele é fogoso. Fougueux. Il a à la fois beaucoup de puissance. Ele tem, ao mesmo tempo, muita potência. Beaucoup d'intensité, notamment le pénicillium, le champignon microscopique qui forme le bleu. Muita intensidade, principalmente esse mofo azul microscópico, bem macroscópico lá, que a gente vê bem, que forma o azul. Ensuite, il y a ce pouvoir de séduction très fort. Hein. Vous voyez ce beau bleu qui contraste avec le blanc parfait, cette bonne répartition du bleu. E ele tem essa coisa sedutora, que é um branco, bem branco, com um azul que é meio verde, bem azul, meio verde, bem cinza, bem azul, que dão já uma intensidade metálica. Alors, c'était pas du tout comme ça il y a 20 ou 30 ans. Il y a 30 ans, c'était pas du tout comme ça. Mas as coisas evoluem. Há 30 anos atrás, esse queijo não era desse jeito. Ele era super irregular. À l'époque, on avait du mal à avoir du bleu partout. Il y avait surtout du bleu qui apparaissait au centre. Na época, eles tinham dificuldade de fazer o azul ficar bem regular no queijo inteiro. Às vezes dava um azul no centro, no outro cantinho, mas não era regular. Et ce bleu n'était pas aussi intense. Maintenant, on a des bleus verts, des teints très, très nets. Então, esse azul, a cor dele também não era regular. Era um pouco azul, um pouco cinza, um pouco verde. Et la pâte était beaucoup plus jaune également. E a massa dele também era muito mais amarela do que hoje, que era bem mais branca, dizem os antigos. Je me rappelle une discussion avec un chef de cave très, très fameux. Ele lembra de uma discussão que ele teve com um chefe de cave de Roquefort muito famoso. Il s'appelait Maurice Astruc, il avait très, très belle moustache. Ele se chamava Maurice Astruc. E
e ele tinha bigodes grandes. Et il parlait de ces fromages qu'il connaissait il y a 30 ans. Il disait ça, il me donnait des sueurs tellement ils étaient forts. E ele falava, nossa, há 30 anos, quando eu comia esse queijo, ele me fazia transpirar de tão forte. Voilà, alors maintenant on maîtrise ça beaucoup mieux. Le Roquefort a beaucoup évolué dans cette séduction, ce pouvoir de séduire. Et c'est pour ça qu'il voyage aussi bien à travers le monde. E o Roquefort, hoje em dia, os produtores evoluíram muito na administração das boas técnicas para fazer esse queijo. Então, ele é bem mais regular, o branco é branco, o verde é verde, o verde é regular. E é por isso que ele consegue viajar tão bem, e mesmo sendo um queijo frágil, e está no mundo inteiro igual ele está hoje. Alors, on va regarder un petit peu où c'est fabriqué. Donc, on est là aussi dans le sud de la France, sud du Massif central. On n'est pas très, très loin de la mer, en fait. Então, é no sul da França, no Maciço Central, na região de Roquefort, 200, 300 metros. Donc une région très, très sèche. Uma região muito seca. Très calcaire. Muito calcária. Et là, vous voyez le village de Roquefort au pied de la falaise. E aí, vocês estão vendo a cidadezinha de Roquefort, que é na base de uma falésia, no pé de uma falésia. Et en fait, c'est un plateau qui s'est effondré. Na verdade, isso é um platô, um maciço que afundou. Et en s'effondrant, il a laissé des grandes grottes, des grandes cavités. E quando ele afundou, ele deixou muitas grotas, grandes cavidades. Et donc, le village est bâti sur ces grottes. Au-dessus, c'est pas des grottes, hein, c'est vraiment des cavernes, c'est de grands espaces qui ont été aménagés. Então, a cidade ela foi construída em cima das grotas. Hoje, você entra numa casa, cada casa tem a sua grota, as queijarias têm as suas grotas naturais embaixo, que elas são habitadas com estantes de queijo. Et ce qui est très intéressant, c'est que ces caves, elles ont une température qui est très, très régulière, une hygrométrie qui est très, très régulière. O interessante é que essas caves naturais, cavernas, elas têm uma hygrometria e temperatura super regulares. Et il y a des failles un petit peu partout dans le rocher, si bien que selon le climat à l'extérieur, l'air va souffler de l'extérieur vers l'intérieur ou de l'intérieur vers l'extérieur, des caves vers l'extérieur. E de acordo com o clima, se tiver muito quente ou muito frio, o vento, ele sopra o ar ou para dentro da caverna ou para fora da caverna, de forma que a caverna, naturalmente, ela sempre está numa temperatura e numa hygrometria ideais. Donc les chefs de cave vont installer, on parle de fleurines, hein, toutes ces crevasses, toutes ces faces, des fleurines, et les chefs de cave vont installer des portes qui permettent ou pas de favoriser l'entrée ou la sortie de l'air. E aí essas entradas de ar naturais da montanha, que o ar entra dentro da caverna e sopra forte, são chamadas florinas. E as florinas, os curadores, para melhor administrar, eles instalaram portas de madeira, simplesmente que quando eles querem que esteja mais ventilado ou menos, mais frio ou menos, eles simplesmente abrem essa porta. Et voilà, et donc le fromage est affiné près de cette roche, dans cet univers minéral. Então, o queijo é curado dentro dessas rochas, nesse universo mineral, e ele é curado assim, na lateral dele. Cada vez que eles viram, eles rodam o queijo, mas ele sempre está na lateral. Alors, parfois, il y a des étagères en bois. Alors, ça se fait des étagères en bois. Initialement, le fromage était posé directement sur le bois. Antigamente, o queijo era colocado diretamente sobre a madeira. Mais alors, ça a un gros défaut, c'est que ça tachait le fromage, les tanins du bois pénétraient dans le fromage. Mas aí dava defeito, porque o tanino da madeira, a maioria que eles usam é carvalho, madeira de carvalho, que tem muito tanino. Então, o tanino passava para o queijo. Et alors maintenant, on le voit pas très bien sur la photo, mais on pose des bâches en plastique. Então, hoje a gente não vê muito bem na foto, mas eles colocam um tapetinho plástico furadinho embaixo. Parce qu'autrement, on avait besoin pour chaque meule de revirer, d'enlever la couche superficielle, mais qui pouvait faire plusieurs millimètres, donc c'était beaucoup de perte de matière. Então, cada vez que eles iam vender o queijo, eles tinham que raspar o queijo para limpar essas manchas, e com isso eles pararam de curar diretamente sobre a madeira para evitar isso. Alors, certains fromagers continuent de cultiver cette moisissure bleue, le Penicillium roqueforti, dans des pains de seigle. Então, os queijeiros tradicionais continuam ainda a fazer com Roquefort natural
Então, eles fazem uma vez por ano um pão grande, com uma casca bem grossa, vocês podem ver na foto, e eles inoculam o penicillium dentro, e aí o penicillium come toda a parte interior do pão e fica um pó. Então, no final, eles quebram o pão e tem aquele pó, e eles enchem as garrafas para poder passar o molho para o queijo. Então, vocês veem que é bem regular, ó. Et on voit également très très bien ici. Je vais vous montrer. E a gente vê igualmente. On voit également très très bien les striures verticales. Je ne sais pas si vous voyez les traits verticaux. Et ça correspond aux aiguilles qui sont utilisées. Deixa eu fazer aqui. Vou colocar o Arnaud em tela plena. Vai lá. Voilà. On voit très très bien les. Ele quer mostrar que a gente vê claramente esses traços verticais é onde o queijo foi furado com uma agulha. Pour faire rentrer l'oxygène à l'intérieur, parce que le bleu a besoin d'oxygène pour se développer. Para o oxigênio entrar no interior do queijo, porque o azul ele precisa de oxigênio para se desenvolver. Alors, avec quoi on va boire ce fromage? Agora, com que a gente vai tomar ça pourrait être ça. Esse queijo? Com um vinho amarelo, um vinho jaune. Alors, on va aujourd'hui, on a choisi beaucoup de fromages forts. Hoje a gente escolheu muito queijo forte. Et donc là aussi, on va essayer d'adoucir un petit peu ce fromage. Então a gente vai tentar também suavizar um pouco esse queijo. Ah, isso aqui onde ele tá, gente, é o que eles chamam de roquefortese, que é uma guilhotina, porque o queijo é muito difícil de cortar. Então, se eu quero cortar ele em duas partes, eu corto ele ou com uma lira ou com uma guilhotina. Eu adoro essa guilhotina, foi um presente de aniversário do queijeiro Jean-François Dubois. E aí vocês viram, eu disse ele, Titian, como acha, Henrique, já pus esse nome, sei lá. Então, ele cortou duas partes iguaizinhas, na maior precisão. E aí vocês podem ver, aqui, ó, dá para ver ainda melhor os traços que ele deixa. Esse queijo, eu acho ele muito salgado. Donc, c'est un fromage qu'on va essayer de dompter. Et on va le dompter, bien sûr, il faut trouver là, on va le dompter avec un vin. On va essayer de trouver un vin qui ait autant d'ampleur, de présence, de force. Então, a gente vai, com esse queijo, tentar também potencializar ele, mas com um vinho que vai dar mais força. Et la tradition en France, c'est de boire ce fromage avec des vins liquoreux, des vins sucrés, des vins blancs sucrés. E a tradição na França é comer esse queijo com vinho branco açucarado, vinho branco bem doce. Alors, vous en connaissez quelques-uns, le Sauterne. Vocês conhecem alguns, o vinho Sauterne. Le Gewürztraminer Vendange tardive en Alsace. Eu não sei falar o nome desse. Gewürztraminer. Gewürztraminer. Allez, Arnaud, allez, parle português. On peut également essayer ça avec un Porto, du Porto blanc. Ça marche très très bien aussi. A gente pode também ensaiar esse queijo com vinho do Porto Branco. É o meu preferido. É um vinho do Porto Branco bem docinho, que você toma um cálicezinho com ele, perfeito. On peut également choisir des vins comme des muscats, alors, qui ont l'intérêt d'être un petit peu plus, d'avoir des arômes plus floraux. E aí, também alguns vinhos um pouco muscat, para poder dar um lado mais floral. Tout dépend un petit peu de la force de votre fromage. Hein. Les fabricants n'ont pas tous les mêmes traditions, les mêmes offres. Il y en a certains qui ont plusieurs gammes. Então, depende também do que você vai encontrar. Cada fabricante tem a là, il faut faire confiance, il faut essayer, il faut expérimenter pour... É preciso experimentar. Alors, vous voyez que la courbe elle est très, très différente des deux autres parce que quand on mange du roquefort, quand on déguste du roquefort, tout de suite, on monte très, très vite en régime. On monte très, très vite dans les tours. Esse queijo... Et tout de suite, vous sentez la puissance tout de suite. Elle s'affirme immédiatement. Quando você põe na boca, ele explode. É como se a potência desse queijo atingisse todas as suas sensações são voltadas para ele de uma forma dominadora.
Donc, vous commencez par la perception du lait de brebis un petit peu brut. Et très, très vite, il y a le bleu qui arrive. Et le bleu, il a presque un goût pharmaceutique, un goût d'éther. Então, a gente começa por esse leite de ovelha, que vem uma coisa meio cremosa, meio forte, já rica. E em seguida vem esse azul, que não deixa nem o tempo, assim, você pensar, chega o azul, que é uma coisa meio metálica, até um pouco farmacêutica. Comme de l'éther, oui. Como De l'éther. Como uma coisa deletéria. L'éther. Do éter. De l'éther. Do éter. Et puis, ce bleu, il a aussi des arômes un petit peu fruités. On peut reconnaître des arômes de banane, notamment. E esse queijo, ele tem alguns sabores complexos de frutas. Tem gente que fala que sente gosto de banana. Eu, pessoalmente, nunca senti. Mas eu gosto muito de comer ele com banana, porque eu acho que ele... Ça marche très bien, ouais, bien sûr. Pensa em fazer uma cartola nordestina, Adriana, se ela estiver aí. Uma cartola com roquefort, banana de um lado e do outro, um meladozinho por cima. Vai ficar de morrer. Ai, gente, estou com crise de abstinência do Brasil. Et donc, je vous conseille là encore une fois de boire le vin un petit peu après, lorsque le fromage a commencé à exprimer toute sa puissance et quand vous êtes un petit peu sur les défauts qui apparaissent, l'amertume, le côté un petit peu piquant. C'est là qu'il faut aller chercher le vin. E esse queijo, a gente aconselha de comer ele bastante e quando o seu paladar já estiver tão saturado que você já está em overdose de roquefort, aí que você toma o vinho para aliviar um pouco essa sensação, já que você já está achando que tudo que era bom já virou defeito, sabe aquela relação muito intensa, e que aí tudo fica over? Aí você pega e toma um vinho que vai complementar ele. Voilà, c'est un très très beau, très très bel accord qui marche toujours. On n'est jamais déçu par ce type d'accord. É uma excelente harmonia o vinho licoroso com roquefort. A gente não arrepende nunca. Voilà. E a música? Alors, comme musique, moi je vous propose, là il faut envoyer tout l'orchestre. C'est un grand moment. Agora vamos enviar a orquestra, um grande momento. La Valkyrie. Donc voilà, c'est une expérience facile à faire. Le roquefort, on en trouve à peu près partout. Bon, c'est un fromage un petit peu cher. É um queijo um pouquinho caro no Brasil. Bon, c'est pas. Voilà, moi je propose la Valkyrie de Wagner. Alors, c'est pas ce passage-là que je voulais vous faire écouter. C'est le passage beaucoup plus flamboyant où là tout, voilà, les grosses caisses, toutes les cordes, tous les. Lá. Arnaud quer um momento. C'est un fromage qui a du panache. O ápice da música. É um queijo que ele tem muita personalidade. Voilà. Alors, vous pouvez essayer également de le boire avec un petit whisky. Vous êtes alors en hiver, ça se fait bien en France. Hein, on se met près du feu, un petit morceau de fromage avec un whisky, c'est divin. Esse queijo também é bom no inverno. Eles gostam de tomar ele com whisky na beirada da lareira. Ele também é divino. Alors, je pense qu'une comment on appelle ça, tout cachaça. Cachaça. Je pense que la cachaça, c'est trop sec. C'est trop sec. Ça n'a pas assez de fruits pour. Tem que ser um álcool que tenha alguma coisa de fruta. A cachaça ela é muito seca, no sentido de falta um frutado na cachaça. Então, algum licor, um licor de jabuticaba, eu acredito que vai bem também. E é isso. Muito obrigada. Agora a gente vai aproveitar e comer direitinho. Vamos colocar, assim que possível, esse vídeo online. Agradeço todos os comentários. Peço desculpa por qualquer coisa se não saiu certo. Merci. C'est une belle occasion. Donc, j'espère que voilà, vous avoir donné quelques clés pour accorder facilement les fromages. Donc, toujours trouver des petits points communs et puis essayer de leur apporter une complémentarité. A nossa ideia foi dar algumas ideias para vocês se inspirarem como harmonizar queijos e alimentos e bebidas. E que vocês possam curtir fazendo isso, igual a gente curtiu bastante hoje. Vamos ver? Ouais, super, très bien. On va tout manger maintenant. Agora a gente vai comer tudo. Bom, então tá bom. Muito obrigada e até a próxima. Bom, eu vou ficar mais um pouco aqui escutando música. Se alguém quiser falar alguma coisa, eu vou ver o chat aqui.
Muito bom. Adriana, você já fez cartola com mofado brasileiro e com queijo azul? Já fez? Ah, Kátia, depois eu respondo suas questões que eu não consegui ver na hora que você... Edson, obrigada também. Pessoal, valeu, viu? E essa paixão que a gente tem por queijo é a mesma paixão que a gente tem um pelo outro também, que a gente adora queijo, comer queijo junto. Então, realmente, para nós é uma delícia fazer isso e sempre é uma boa occasion de comer queijo. Alors, on attend vos propositions pour pouvoir les décliner à notre tour et découvrir vos bonnes idées. Pessoal, e aí depois vocês dão um retorno para a gente das boas ideias que vocês vão ter no Brasil de variar esses acordos com outros queijos artesanais, que o Brasil é uma potência, gente. Tem tanto queijo bom agora, tanto produtor fazendo queijo artesanal bom, e que me faz falta. Estou em plena crise de abstinência, mas tudo bem. Et ce qui est très important, c'est de faire confiance, de se faire confiance à son imagination, de ne pas hésiter à tester. Quelquefois, on peut se tromper, quelquefois, on peut avoir des idées qui sont très, très originales, farfelues et qui pourtant vont plaire à tout le monde. E não hesitem, não tenham medo de ousar, de propor coisas que todo mundo vai achar um pouco doido, mas queijo a gente come também com isso, assim. Outro dia eu comi um roquefort com pó de café e estava uma delícia. Então, a gente vamos ousar, vamos escutar o corpo, escutar a boca, o paladar, a sensação, sem se prender a esses conceitos técnicos, sem pensar, é coagulação láctica, é coagulação enzimática. Não, o que é que isso está trazendo para você? Qual que é a intensidade disso? O que é que seu corpo pede depois que come um queijo desse? E isso tudo é muito importante. Então, muito obrigada. Valeu, pessoal. Beijo grande. Merci, Arnaud. Eu espero ter outros convidados depois, hein, pessoal? Se preparem. Abraço.